Olá, alunos e alunas, bem-vindos mais a uma videoaula. Nesta aula, vamos tratar de um tópico que é muito importante em IA, que é as formas de representar conhecimento. Por que isso é tão importante em IA? Porque no mundo real, para resolver certos problemas, o conhecimento é fundamental. Como exemplo, vamos pegar a questão de construir um agente para controlar um robô ou um carro, um veículo autônomo. Este agente tem que ter muito conhecimento. Ele precisa ter conhecimento sobre quais outros agentes estão no trânsito. Ele precisa ser capaz de reconhecer quais são esses agentes, o que é um outro veículo, o que é um transeunte, o que é uma placa de trânsito. Ele tem que ter conhecimento sobre qual o seu destino, como elaborar uma rota para chegar ao seu destino, quais restrições que ele tem em termos de combustível, leis de trânsito, segurança dos passageiros e dos demais agentes do trânsito. Tudo isso envolve conhecimento. Em alguns problemas, este conhecimento realmente ocupa um espaço gigantesco e seu processamento demanda também um esforço muito grande. E então, isto é uma coisa que foi visto logo nos primeiros anos da pesquisa em IA. Logo ficou claro para a IA que implementar agentes inteligentes exigia muito conhecimento. Exigia a capacidade de representar o conhecimento, de codificá-lo em um programa e de dispor de métodos, algoritmos capazes de utilizar aquela representação, aquela codificação para tomar decisões corretas. E isso se mostrou um desafio enorme, que tem sido alvo de pesquisas desde os anos 60 até os dias atuais. Essa representação de conhecimento que a gente fala, o que ela é? É uma linguagem, é um formalismo para representar o conhecimento do domínio. E quando alguém consegue codificar este conhecimento em um módulo de um agente, em geral este módulo é chamado de base de conhecimento. Então a base de conhecimento, o que ela é? Ela é uma representação codificada em uma certa linguagem, em um certo esquema de RC, do conhecimento do domínio que se acredita ser útil para que o agente desempenhe bem as suas funções. A ideia básica, na prática, é algo assim. Temos uma figura com a parte superior que indica o domínio real, o domínio da aplicação, o mundo real onde está o problema que você quer resolver. E a parte de baixo indica a base de conhecimento, ou seja, a codificação que o agente tem daquele domínio. O que nós queremos, no fundo, ao utilizar uma base de conhecimento ou ao utilizar um esquema de RC? Nós queremos que os fatos iniciais do mundo real possam ser transferidos para uma codificação, para uma representação simbólica em um programa, num módulo que a gente chama de base de conhecimento. E nós esperamos que as deduções, as inferências feitas a partir da base de conhecimento, que são a parte inferior aqui da figura, levem a conclusões, a novos fatos, que são internos ao agente, mas que refletam realmente os fatos finais que seriam atingidos no mundo real. Nós esperamos que o nosso raciocínio interno, o modo interno do agente raciocinar, realmente reflita aquilo que acontece no mundo real onde ele vai operar. Esta é a ideia básica que essa figura tenta passar. E existem vários esquemas para representar conhecimento. A lógica de primeira ordem, que nós vimos lá nos anos iniciais do curso, é um deles. Só para relembrar, aqui tem um exemplo de base de conhecimento em LPO. Aqui tem uma parte da base com alguns fatos e regras. Então vamos lembrar um pouco da lógica. A lógica usa predicados para descrever fatos e relações. Então, mulher Ana, mulher Morgana, mulher Susana são predicados que se referem a fatos. Mulher é um predicado, ou seja, é um adjetivo
é uma qualidade que pode ser associada a um objeto. No caso, a constante Ana, Morgana, Susana e assim por diante. Nessa base temos uma série de fatos sobre quem é mulher, quem é homem, quem é pai de quem é mãe de quem é casado e assim por diante. Além de possuir fatos, a LPO permite que você escreva algumas regras, algumas sentenças mais complexas com variáveis. Você deve lembrar que temos nessa lógica, além de predicados e constantes, também temos variáveis e quantificadores. Por exemplo, eu posso escrever algo assim: para todo x, ou seja, para qualquer valor que a variável x puder assumir, se x é mulher, então x é humano. Para todo x, se x é humano, então x é mortal. E assim por diante. Ou seja, eu posso escrever regras com definições genéricas utilizando a LPO. Essa outra figura estende a figura anterior com mais regras ainda. Além do para todos, também lembrem que nós temos o quantificador existencial nessa lógica. Então lá em cima temos a primeira regra: para todo x, para todo y, se x é mãe de y e y é homem, então é porque y é filho de x. Isso escrito usando predicados da lógica. Na quinta regra, nós temos algo assim: para qualquer valor de x e para qualquer valor de y, que são variáveis, em um certo domínio, um certo contexto, existe uma variável z, tal que, se x for mãe de z e z for mãe de y, então x é avó de y. Então essa lógica realmente fornece um meio de representar conhecimento categórico sobre objetos. Então a LPO é um dos esquemas de RC fundamentais e que também é a base de outros esquemas de RC aplicados em IA. Ela é muito importante. Além de permitir representar conhecimento categórico, factual e também regras sobre esses fatos, a LPO também dispõe de métodos de inferência. Um dos mais famosos e mais simples que a gente estuda é o método de inferência por unificação, que a ideia é a seguinte: imagine que eu tenho um fato S, por exemplo, eu quero perguntar se Carlos é homem. E eu tenho uma base de conhecimento sobre humanos. Se lá existir um fato escrito Carlos é homem, então esses fatos são idênticos. Eles podem ser unificados. Porque eu tenho uma pergunta homem Carlos, um fato homem Carlos, predicados iguais, constantes iguais, são idênticos, são unificáveis. Ou se perguntar algo assim: existe algum homem na minha base de conhecimento? Eu posso perguntar: existe X tal que homem X? Ora, se eu encontrar um fato associado ao predicado homem, basta fazer X igual àquela constante, por exemplo, Carlos, e terei uma resposta para a minha pergunta. Porque, ao fazer essa instanciação, essa substituição, eu tenho e gero fatos idênticos. Então, a unificação é o método de inferência que procura responder perguntas procurando por meios de unificar a pergunta feita, o predicado que simboliza a pergunta feita, digamos um predicado S, com uma sentença S' que está na base de conhecimento. Vamos ver isso agora usando o Prolog. Nós podemos usar tanto o Prolog SWI, que é um Prolog free, ele não tem custo, ou se quem quiser depois fazer um teste, pode também usar o Joodle, que é um Prolog que está na web, é um ambiente online e também é livre para uso e é um Prolog também funcional. E também existem outros métodos e também existem outras versões do Prolog que fiquem à vontade para utilizar, porque todas elas vão funcionar certinho, o exemplo aqui que vai ser dado. Assim,
Nesse exemplo, nesse arquivo que temos aqui, que é verificação.pl, nós temos o exemplo de um código em Prolog, de uma base de conhecimento em Prolog, sobre uma família hipotética, que é o exemplo que aparece no slide que nós vimos anteriormente. Então, nós temos aqui os fatos relatados naquela base de conhecimento, assim como também temos as regras que estão relacionadas àquela família. Vamos ver como funciona a unificação usando essa base de conhecimento como exemplo. Para tanto, eu, no meu micro aqui, utilizei o Prolog da SWI, que é um Prolog livre, e precisamos fazer o quê? Inicialmente consultar o arquivo que carrega a base de conhecimento. Para isso, basta que quando consulte, ele vai carregar o arquivo, compilar. Então, o primeiro passo é nós consultarmos a base de conhecimento da família hipotética, e para fazer isso, só usamos o comando consult em Prolog, que ele carrega a base em memória. Muito bem. Digamos que nesse momento digamos que nós queremos saber o seguinte: se o predicado mulher Ana é verdadeiro, ou seja, se o fato de que Ana é mulher é um fato descrito naquela base de conhecimento. Em Prolog, isto basicamente equivale à pergunta mulher Ana. O que ele faz então? Ele vai até a base de conhecimento e tenta unificar este fato com o fato da base de conhecimento. Como ele unifica, retorna true. Para ver como isso funciona com mais detalhes, basta usar o comando trace, que então ele ilustra a execução da consulta. Então, assim, agora se eu chamar mulher Ana, ele mostra, olha, fiz uma chamada mulher Ana, encontrei um fato mulher Ana, a resposta é verdadeira e acabou a consulta. Eu também posso, se quiser, perguntar coisas como, por exemplo, será que existe algum objeto X, tal que X é uma mulher? Mais uma vez, ao executar a consulta, ele faz a chamada, substitui o símbolo X por uma variável de memória que simboliza o símbolo X, que simboliza a variável lógica X, e fala, olha, eu encontrei um fato que pode ser unificado com essa consulta se substituirmos a variável x, ou G2310, pela constante Ana. Esta é uma resposta possível. Outra possível resposta é repetir a consulta e ver que podemos encontrar encontramos um fato mulher Ilana, que também pode ser unificado com a consulta mulher X. Então o Prolog, quando faz consultas com variáveis, se você se desejar, ele pode encontrar todas as formas possíveis de unificar aquela consulta com constantes que aparecem na base de conhecimento. Se isso estiver de acordo, claro, com as regras e fatos que estão na base de conhecimento. Ok? Eu posso fazer até consultas mais complexas, por exemplo, mulher X e mãe X de Y. A pergunta aqui quer dizer, existe algum X tal que X é mulher? E existe algum Y tal que X é a mãe desse Y? A consulta parte, primeiro resolve X é mulher, encontra a Ana, que é a primeira resposta que ele tinha, e vai perguntar, existe algum Y, que no caso agora é a variável G2313, e vai tentar unificar o fato mãe Ana, Y, com a resposta da base, e encontra, tudo bem, essa resposta está correta se Y for Estela. Então retorna, olha, uma resposta possível é Ana Estela. Outra resposta, Lúcia Arnoldo. Outra resposta, Maria Morgana, e assim por diante.
Então aqui, espero que tenha sido útil para relembrarmos como que é a unificação que foi visto lá na disciplina de lógica de primeira ordem. Muito bem. A unificação é um método de inferência interessante e ele realmente é básico para outros métodos de inferência. Mas a LPO possui mais mecanismos de inferência do que só a unificação. Além disso, é possível construir esquemas de RC com mais estrutura, utilizando a LPO. Um deles, e um dos que é mais utilizados no mundo, em domínios categóricos, são os sistemas de regras de produção. O que é uma regra de produção? É uma instrução condicional da forma: se uma condição ou uma série de condições forem aceitas, então uma conclusão pode ser tomada. Ou então, se as condições necessárias forem verificadas, então a ação adequada ou esperada pode ser efetuada. Qualquer estrutura de conhecimento que tenha esse formato, nós chamamos de regra de produção. Se nós temos várias regras, nós temos o quê? Um sistema de regras de produção. O interessante com esses sistemas é que nós podemos encadear as regras. Ou seja, uma conclusão pode ser a premissa de uma outra regra e, assim, a prova da primeira conclusão, da primeira regra, pode levar à conclusão da consequência da segunda regra. Isso chama-se encadeamento. Aqui temos alguns exemplos de regra de produção. Neste exemplo aqui, nós temos um diagrama de um apartamento que aparece no livro do Brático e trata de uma questão sobre encontrar onde está o vazamento nesse apartamento. No fundo é uma kitnet. Ele tem 3 cômodos, a cozinha, o banheiro e o hall, e ele tem dados sobre um possível vazamento nessa kitnet. Esse conhecimento aqui, neste exemplo, é descrito por 5 regras de produção. A primeira regra é a seguinte: se é um fato de que a cozinha está seca e é um fato que o hall está molhado, então eu concluo que é um fato que o vazamento está no banheiro. Na segunda regra, eu tenho aqui, se é um fato que o hall está molhado e é um fato que o banheiro está seco, então eu concluo que é um fato que o problema está na cozinha. E assim por diante tem mais regras. A terceira regra é: se a janela está fechada, então não há água externa. A quarta regra é: se é um fato que não tem chuva, então também não tem água externa. A última regra fala que se a cozinha tem problema e não há água externa, então o vazamento está na cozinha. Muito bem. Qual que é a questão aqui? Como que essas regras são utilizadas? São apenas regras. Elas falam que se acontecer algo, eu posso concluir alguma coisa. Suponha que o usuário deseja responder o seguinte: será que é na cozinha que está o vazamento? Tem alguns fatos que ele conhece. Por exemplo, o banheiro está seco, o hall está molhado e a janela está fechada. Logo, ele tem evidências que mostram a atual configuração. E o que ele quer? Responder uma pergunta de interesse, dado aquelas evidências e aquilo que ele conhece sobre o seu problema. Para fazer isto, ele pode utilizar métodos de inferência associados à regra de produção. Antes de ver esses métodos, vamos ver aqui como que podemos escrever aquelas regras do exemplo usando a linguagem Prolog. Lá em cima temos as regras originais, escritas em lógica, em LPO. E aqui embaixo temos elas em Prolog. No fundo, nesse exemplo aqui, eu usei alguns operadores para facilitar a leitura das regras em Prolog. Então, a regra 1, por exemplo, que é fato cozinha seca e fato hall molhado implicam em fato vazamento no banheiro, é descrito pela expressão se abre uma lista de condições da regra, fato cozinha seca, fato hall molhado, então, conclusão,
fato, vazamento banheiro. E assim, as 5 regras que temos acima estão escritas em Prolog, com essa notação, na figura de baixo. Além disso, as evidências que nós temos, né, que não são as regras, são aquilo que eu sei que é verdade, são simples predicados em Prolog. Então, eu sei que atualmente a janela está fechada, o hall está molhado e o banheiro está seco. São os 3 fatos que nós temos neste problema. Uma forma de responder a pergunta, se o vazamento está na cozinha ou qualquer outra pergunta com regras, é fazer um método de raciocínio automático chamado encadeamento para trás. É um processo de inferência que verifica se uma certa sentença é consequência daquilo que você já sabe. Se uma certa sentença é consequência do conhecimento que está na base de conhecimento. Ou se é consequência dos fatos de que você dispõe. Basicamente, esse procedimento trabalha da seguinte maneira. Eu tenho uma sentença S, que é a sentença que eu quero saber se é verdadeira ou falsa. O vazamento é na cozinha? E tem a base de conhecimento BC, que tem as regras do meu domínio de aplicação, e tenho uma lista de evidências que eu chamo de memória de trabalho. É aquilo que eu sei que se refere a um caso específico que eu quero resolver, que são meus fatos. O raciocínio para trás, ou a inferência por backward chaining em inglês, opera da seguinte forma. Se o S for um fato que está na memória de trabalho, bom, um fato é verdadeiro, então o S é verdadeiro. Caso contrário, se o S não for um fato, o que esse método faz? Ele pergunta, existe alguma regra cuja partentão, cuja conclusão, cuja consequente unifique com aquele fato? Se existir, ele poder provar que as premissas da regra estão corretas, então ele pode concluir também a sentença S. Então, onde está o encadeamento? É que a hora que ele encontra essa regra, ele dispara um processo que vai tentar provar cada premissa que antecede a conclusão da regra. Aqui embaixo nós temos uma listagem em Prolog, de um código em Prolog que implementa esse procedimento. Ele é bem simples e é bem similar à descrição textual que tem em cima. Tecnicamente, ela tem a seguinte. Você tem uma pergunta, P, e o procedimento chama-se EPT. Se P for um fato, que é a expressão CAL-P, bom, um fato é verdade. Se você perguntou sobre P e achou um fato sobre ele é verdadeiro. Caso contrário, o que EPT faz? Procura uma regra, onde a partentão da regra possui a pergunta P. Se ele encontrar essa regra, o que ele tem que fazer? Provar as condições que permitem a conclusão da pergunta. Se ele encontrar, a pergunta tem resposta sim, o que você perguntou é verdade. Se não encontrar, ele não pode afirmar que aquilo é verdade. Para testar cada condição, ele executa um predicado chamado EPT1. O que o EPT1 faz? De modo iterativo e recursivo, ele testa cada condição da regra, usando de volta o EPT. Só para deixar mais explícito, EPT significa encadeamento para trás, nessa implementação aqui. A seguir, a gente vai ver alguns exemplos do uso daquele código que eu mostrei anteriormente, utilizando o Prolog SWI. De volta, fiquem livres para utilizar qualquer Prolog, mas nós faremos 2 testes. Um teste que tenta encontrar só um fato momentâneo, um teste que procura encontrar só um fato específico e um fato que realmente foi informado pelo usuário de maneira direta. E outro teste que realmente executa encadeamento para trás para encontrar uma regra que permite a conclusão de um fato. Esse tipo de esquema de RC é muito utilizado em vários sistemas de IA. Quem quiser consultar e tiver interesse, eu citei aqui alguns deles, como o Cinta,
que é um sistema especialista, e no fundo é um ambiente para gerar sistemas especialistas. A gente fala que é um shell, feito pelo laboratório LIA em Pernambuco. Ele tem implementado um sistema especialista que faz diagnóstico automático em doenças do cajueiro, dadas os sintomas que a planta apresenta. Outro sistema que eu encontrei aqui, que acho que é interessante quem quiser consultar, ler o artigo e os textos associados, é o GDL, que recupera informações em banco de dados de genética. Então, a pessoa tem a base de dados genética, procura informações sobre certos tipos de gene e traz os dados daquela base para o usuário. Mais um sistema é o Checkop, que também é sobre genética. Bom, como conclusão, nós vemos que conhecimento é algo realmente fundamental para se criar agentes inteligentes. E só que incutir conhecimento em um agente depende de duas coisas. Você é capaz de codificar aquele conhecimento em uma base de conhecimento, usando um esquema para representar conhecimento, por exemplo, a lógica de primeira ordem, e dispor de algoritmos capazes de explorar aquela codificação para encontrar respostas que você necessita. A LDPO, ela realmente é muito importante, ela é a base de vários esquemas de DRC, como por exemplo, os sistemas de regra de produção. Mas existem outros ainda que são derivados e construídos sob a lógica de primeira ordem, por exemplo, os frames e as redes semânticas. De forma geral, são esquemas que tratam com informações categóricas, ou conhecimento categórico, em que algo ou é verdadeiro, ou é falso, ou você não pode dizer nada sobre aquilo. Existem esquemas de DRC que tratam outras formas de conhecimento. Por exemplo, as redes bayesianas e lógica probabilística tratam de conhecimento incerto, aquele em que você não pode afirmar com total certeza que uma certa sentença é verdadeira. A lógica fuzzy trata de conhecimento impreciso, aquele que tem informações vagas, como por exemplo, o paciente está muito doente. Bom, o que significa muito doente? É informação vaga. E assim existem outros esquemas de DRC, mas muitos deles fazem uso ou apenas expandem a LPO para tratar diversas nuances do conhecimento humano. Bom, pessoal, muito obrigado e até mais.